Meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar os ensinamentos do Mestre Jesus, ensinamentos que fortificam, que revigoram a nossa alma, que dão norte, que dão um sentido à nossa caminhada. Hoje nós iremos estudar o tema A Fé Transporta Montanhas. É um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais precisamente do capítulo 19, A Fé Transporta Montanha, é todo um capítulo. Hoje, em especial, nós vamos tratar do item O Poder da Fé, né? Como sempre, de praxe, antes de nós começarmos, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem para a nossa reflexão e vamos fazer nossa prece, vamos começar nosso estudo da noite de hoje. A mensagem que nós vamos ler é do livro Vinha de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, né? O livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico. A mensagem número 40, que se chama Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4,19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constituía a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é equívoco, de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmos. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina como desvelada, a ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, que essa linda mensagem, meus irmãos, fica aí para a nossa reflexão, que nós possamos extrair dela o melhor que existe, né? Fica uma mensagem aí sobre fé, que é o tema do nosso estudo. Vamos fazer nossa prece, vamos apaziguar, meus irmãos, os nossos corações, entrar em faixa de vibração harmoniosa, nos unirmos em pensamento celeste. Vamos mentalizar o Cristo, vamos mentalizar o amor, vamos mentalizar os gestos de humildade e de caridade. Senhor Deus Pai, aqui estamos, mais uma vez reunidos, em Teu santo nome, para que possamos, Senhor, meditar e aprendermos na noite de hoje os Teus ensinamentos, para que nós possamos, Senhor, absorver cada palavra que nos será transmitida.
para que nós possamos absorver todo esse amor celeste, todo esse amor que é emanado do alto, para que nós possamos, Senhor, absorver as boas vibrações e boas energias, que nós possamos, Senhor, nos sincronizar neste momento com as vibrações que vêm do alto, e possamos emanar por todo este conjunto, por toda esta egrégora que nós formamos nesse momento, fluidos que irão apaziguar as mentes mais nervosas, que irão trazer para dentro dos nossos lares, Senhor, a paz e o amor. Te rogamos ainda, Senhor, para que tudo na noite de hoje possa transcorrer segundo a tua permissão, na mais divina paz. Te pedimos também, Senhor, tudo aqui possa ser facilitado da maneira mais simples e completa possível, que todos nós possamos absorver tudo que nos será transmitido nesta noite. Te rogamos também, Pai, pelo concurso dos amigos espirituais. E te pedimos, Senhor, pedimos permissão a nosso mentor, Moacir, para que nós possamos dar por iniciado mais este momento de estudo de hoje. Muita paz a todos e que assim seja. Bons e meus irmãos, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho de nada diferente da forma que nós costumamos. Hoje nós estamos aqui com o Evangelho aberto, certo? E nós vamos fazer assim, é um capítulo muito rico, que traz muitos ensinamentos e que se torna até um pouco difícil da gente resumir no tempo que nós temos de palestra de 40 minutos. Certo? Então, para a gente garantir que tudo seja dito, que nós não nos esqueçamos de nada, mesmo que nós não possamos comentar o capítulo em todo o seu conteúdo, mas pelo menos fica aí a mensagem e fica aí o convite para que vocês visitem esse capítulo, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. São momentos ainda delicados, sabemos que já nos encaminhamos para que a situação ela melhore um pouco, né? Ela se dê uma pequena aliviada, mas esse é um capítulo que vai trazer para a nossa reflexão a importância de termos fé, de sermos perseverantes. Nós vamos aprender o que é essa fé, né? Nós vamos ter dentro de nós esse conhecimento, que é um conhecimento que, assim como todos os conhecimentos da doutrina, dos 5 livros, eles têm que estar dentro de nós, muito presente, principalmente o da fé. Porque é a fé que vai criar uma ligação nossa com a espiritualidade superior, com Deus Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, nós vamos lendo, vamos fazendo algumas paradas, vamos comentando e vamos, se Deus quiser, conseguir fazer tudo. Se não tudo, o máximo que for possível. Mas temos a fé que vamos conseguir fazer tudo. O primeiro item, né, essa parte é dividida em item, que é o item o poder da fé, e dividida em subitens. Subitem 1, 2, 3. Nós vamos pular o subitem 1 e vamos deixar ele para o final. Vamos começar pelo subitem 2 e nós retornamos antes de o estudo acabar para o item 1, para que nós possamos debater ele com um pouquinho mais de maturidade sobre o tema, tá certo? Então vamos começar. No subitem 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. Ou seja, nós temos que entender que o ato primário da fé, que nós possamos... A fé, basicamente, meus irmãos, ela é confiança. Não é acreditar. Acreditar, a gente já está indo para a crença. A crença ela é individual, cada um tem a sua. Mas a fé ela é um algo universal, que é confiar. E nós estabelecermos uma ligação de confiança com algo, com alguém. E para que nós possamos estabelecer essa confiança com alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa bem. Nós precisamos ter um sentimento que nos liga a essa pessoa. Isso é importante. Nós não conhecemos uma pessoa de agora e já confiamos nela, né? Leva-se um tempo para se construir esse relacionamento. E é importante que isso seja dito porque nós precisamos entender que a nossa vida, ela é isso. Ela é essa caminhada.
de construções e construções de relacionamentos. Nós estamos cotidianamente construindo nosso relacionamento com Deus. Estamos conhecendo Deus. Nós temos a certeza de que podemos confiar em Deus, porque Deus é algo completo, diferente de nós que estamos em caminhada evolutiva, estamos em rumo a nos melhorarmos. Deus é a completude da vida. Deus é o mestre criador. Estamos aqui nessa terra com vida de passagem, para que nós possamos nos melhorar. E nessa caminhada nós temos que ter a confiança, que é a fé. A fé é o ato de confiar. Temos que confiar em Deus. Nós temos esse relacionamento com Deus. Temos que cultivar esse relacionamento com Deus, com a espiritualidade. Temos que buscar melhorar cada vez mais esse relacionamento com Deus. É sabermos que, apesar de todas as adversidades da vida, nós podemos confiar no Divino Mestre. Porque sabemos que Ele, como um ser completo, não erra. Diferente de nós, que erramos muito. É um ponto que nós temos que nos melhorar. É um ponto que nós temos que nos trabalhar. Nós temos que entender que tudo nessa vida se tem um motivo. Nós temos que confiar na ação da providência divina. Nós temos que confiar nas nossas escolhas. Porque, primeiro de tudo, se estamos aqui, estamos passando por essas situações, é porque nós escolhemos. É porque, primeiramente, peço perdão, Deus assim nos permitiu que o fosse. Segundo, porque nós tivemos o mérito de escolhermos estar imersos nessa situação. E se nós estamos imersos nessa situação é porque Deus sabia que nós temos as forças, nós temos as capacidades de continuar, de conseguir superar os nossos desafios. Mas para isso é necessária a confiança. Nós temos que depositar em Deus e em nós mesmos a confiança que nos foi depositada por Deus, porque Ele nos confiou. Quando escolhemos, quando estávamos no plano espiritual, estávamos fazendo nosso plano reencarnatório, Ele nos confiou porque sabia que conseguiríamos cumprir, iríamos conseguir sobrepassar esses desafios, essas situações, essas provas, essas expiações. Mas que para isso se é necessário que nós hajamos, que nós possamos buscar os meios, que vão ser meios que vão ser necessários fazer abdicações. Vão ser meios que nós vamos ter que lutar contra os nossos impulsos. Vão ser meios que vão fazer com que nós busquemos melhorar-nos e vamos olhar para trás e ver que houve uma mudança. Nós vamos ver que não foi fácil. Nós temos que ter a confiança em Deus e em nós. Tudo é pensamento, como nós sabemos. Estamos imersos no fluido cósmico universal. Nós vibramos, nós pensamos. Nosso pensamento se converte em faixas de vibração que se espalham ao nosso redor, se espalham em todo esse emaranhado de fluidos que nós nos encontramos imersos. São fluidos que vão atrair para nós coisas boas ou coisas ruins. Vamos estar nas faixas vibratórias que vão trazer para a nossa companhia espíritos bons ou espíritos ruins. Vamos entrar em faixas vibratórias que vai ser fator primordial para que nós possamos enfrentar determinada situação com tranquilidade e humildade, em paz, com a mente serena de que iremos conseguir, ou iremos estar numa faixa vibratória que fará com que nós enfrentemos esse problema, mas de uma forma mais dolorosa para nós. Isso compete a nós. Não vai ser mais fácil ou menos fácil.
vai ser mais suportável ou menos suportável, de acordo com nós, com a nossa fé. Vamos continuar. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. É exatamente aqui, meus irmãos, o que nós falamos. Esses são os obstáculos que nós encontramos na nossa vida. Quando Jesus ele diz para os discípulos que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos à montanha, transporta-te daí para ali, e para lá ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É dessas montanhas que Jesus está falando. São das nossas dificuldades, é da capacidade que nós temos dentro de nós, como a sementinha, de podermos passar por essas dificuldades de maneira resignada, de maneira calma, de maneira tranquila. Quando nós olhamos para trás na história e pensamos em Jesus, nós vemos que Jesus passou por todas as suas dificuldades, por todos os seus momentos de forma resignada, de forma tranquila, de fé. E apesar de estar sentindo ali todas as dores, todas as humilhações, ele escolheu o caminho da tranquilidade, pois sabia que aquilo tornaria o momento mais suportável. Lembrem-se, ele não precisava passar por nada disso. Ele é um espírito crístico, um espírito evoluído. Ele veio para nos seguir de guia e modelo, para que quando nós olhemos para esse tipo de mensagem, como tantas outras, e possamos refletir, nos remeter a ele, como vários vieram após ele também. E passaram pelos seus momentos de dificuldade com resignação, com humildade, com tranquilidade, e tiveram a fé. A fé facilitou. A fé abrandou o caminho espinhento. Quando se envolto na fé, sente-se o abarcamento do amor. Sentimos a força energética vital necessária para que nós possamos, para que nós reconheçamos dentro de nós. Somos capazes de passar por isso. Cremos em Deus. Confiamos na providência divina. O Senhor conhece as minhas dificuldades. Ele vai amparar as minhas lágrimas. Ele vai abrandar o meu coração. Como nós dissemos no começo, a fé é um ato de confiar em nós mesmos, em Deus. É um ato de nós podermos nos conhecer. Saber que dentro de nós existem as capacidades de sobrepujar estas montanhas, de mover estas montanhas, de pegar estas montanhas que se encontram muitas vezes defronte de nós e dizermos, saia daqui para aqui, e passarmos. De nós podermos encarar as consequências dos nossos atos de forma tranquila. Porque nós sabemos que é a colheita daquilo que foi plantado lá atrás. Quem colhe vento, planta tempestade, meus irmãos. Por isso que nós sempre alertamos. Nós já temos uma bagagem de dívida que nós carregamos de tempos atrás grande, para que nós possamos nos redimir.
nos corrigir. É necessário que agora nós cultivemos ações de amor, que nós cultivemos ações que vão fazer com que nós possamos evoluir, nós possamos adentrar numa faixa vibratória elevada e que nós possamos nos resignar, que nós possamos nos espelhar no Cristo e dizer, Ele é o meu guia, o meu modelo. É esse tipo de fé que eu quero trazer para a minha vida. É esse tipo de fé que eu quero ter nos momentos de dificuldade. Não aquele tipo de fé que quando a primeira dificuldade bate à porta, a primeira coisa que nós fazemos é nos irar contra Deus. Não esse tipo de fé. Esse tipo de fé nos apequena. Apenas mostra a verdadeira face que nós possuímos. Apenas mostra e corrobora cada vez mais o motivo de estarmos aqui no mundo de provas e expiações. Apenas nos faz refletir justamente na nossa necessidade de melhoramento, de buscarmos ser melhor. É como nós dizemos, o Espiritismo, o Centro Espírita é uma escola de almas. A doutrina é, de fato, uma escola de almas. Nós somos os alunos. Possuímos diante de vós uma vasta oferta de conhecimentos, de valor imensuráveis. A codificação são um conjunto de obras. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno. São livros que, se nós lermos 10 vezes, cada uma das 10 vezes que nós lermos, nós vamos absorver algo diferente. Porque nós vamos ter amadurecido, e esse processo de amadurecimento traz essa consequência. É a visão de enxergarmos aquilo que estava defronte de nós e nós não víamos. Vamos prosseguir. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo. Já lemos aqui, vamos prosseguir. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. É isso mesmo que nós falamos tudo agora. Esse tipo de fé que nós temos, essa fé vacilante, essa fé que, assim como dissemos, o primeiro problema nos bate à porta, nós de imediato nos iramos, né? Procuramos 1001 pessoas para colocar a culpa, colocamos às vezes de forma muito errônea as culpas até em Deus, porque Deus permitiu que isso aconteça conosco. Quando nós sabemos que Deus não permitiu que nada disso acontecesse conosco. Estamos colhendo os frutos das vossas ações. Então, esse tipo de fé que nos é falada, essa fé vacilante, ela não nos faz acreditar que nós podemos vencer. Porque quando a primeira dificuldade está na porta, nos bate um sentimento de medo. Essa fé, ela nos enfraquece e nós precisamos justamente da fé robusta. Ela vai nos dar a energia, a certeza de que podemos vencer, de que iremos vencer. É a fé robusta que dá a perseverança, que faz com que nós busquemos os recursos para sobrepassar as dificuldades, para mover
as montanhas. Essas são as montanhas que nos é falado. Vamos continuar. Noutra acepção, entende-se com a fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas, como nós vamos ver justamente no subitem 1 que nós passamos. Nós vamos ver. Essa fé, como nós temos ela, como ela sendo um ato de confiança, ela nos liga ao alto. Ela nos liga a nós mesmos. Vai fazer com que nós nos conheçamos bem. Vai fazer com que nós possamos fazer coisas que nós, quando estamos na fé fraca, na fé como nos é dita, a fé vacilante, nunca imaginamos que poderíamos fazer. Os desafios que se apresentam diante de nós, que nós dizíamos, não vou conseguir, a partir do momento que nós adquirimos essa fé robusta, essa fé completa, quando nós temos o entendimento de que é fé, nós vamos perceber que os nossos desafios não são maiores que nós. Nós somos maiores que os nossos desafios. Não nos é dado uma cruz maior do que nós podemos carregar. Tenho certeza disso, meus irmãos. Não se deixem abater pelos sentimentos que nos enfraquecem. Não se deixem jamais abater pelo pensamento de que não podem. Podem, devem. Tenhamos fé, perseverança. Sabemos que em várias vezes, em vários momentos, é difícil ter fé, ter perseverança. Sabemos que várias vezes, muitos momentos de dor e sofrimento impensáveis, é difícil ter fé e perseverança. Mas a partir do momento que nós damos o primeiro passo, a partir do momento que nós conseguimos ter fé, que nós conseguimos confiar em Deus, que nós conseguimos ter fé em nós, que nós conseguimos ter fé no bem, ter fé na humanidade, que nós conseguimos confiar na espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente para o nosso bem. A partir do momento que nós entramos nessa faixa de vibração, nós somos tomados por um alívio imediato. Parece que nós tiramos dos nossos ombros um peso enorme. Temos que cultivar o hábito de conversar com Deus, de fazer nossas preces. O máximo, o dia todo. Sempre que possível. Para agradecer. Gratidão. Sentimentos bons. Cultivar momentos bons. Evitar os momentos que não nos são produtivos, que não vão render frutos para a nossa existência e vão apenas trazer mazelas futuras. Procurar sempre nos ligar com alto, mesmo que seja em pensamento, dentro do ônibus, no retorno para casa. Ali caladinho, começar a conversar dentro da cabeça com Deus, pedindo força, pedindo coragem, pedindo a resignação necessária para a gente enfrentar os nossos desafios. Vamos continuar. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho.
E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Temos que colocar Deus acima de tudo, na frente de tudo. Nós temos que ter confiança em Deus e confiança em nós, mas não podemos permitir que essa confiança em nós nos cegue. Não podemos permitir que essa confiança em nós se converta em orgulho, em egoísmo, que a gente se engrandeça diante dos outros. Somos todos iguais. Estamos todos em situações iguais, como já dissemos. Ninguém é melhor que ninguém. Caso contrário, ninguém estaria aqui nesse momento, nesse mundo. Temos que ter a humildade, como nós dissemos. Temos que confiar em Deus, confiar em nós, porque essa confiança, tanto com Deus como em nós, vai fazer com que nós conheçamos melhor, nós criemos um laço de intimidade com Deus e vai fazer com que nós nos conheçamos melhor. Criemos um laço conosco mesmo. Que nós nos tornemos o nosso próprio incentivo, que nós não esperemos que terceiros cheguem para nos incentivar a continuar. Nós vamos ter a consciência de parar e dizer, opa, vamos levantar a cabeça, respirar fundo, vamos fazer uma prece e vamos continuar, porque nessa caminhada a gente não está só. A gente tem Deus, temos Jesus, temos toda uma equipe espiritual que nos acompanha e que torce para o nosso sucesso. Temos que enfrentar com humildade e resignação, como nós já dizemos. Esses sentimentos, orgulho e egoísmo, nós não cultivamos. Temos que evitar cultivá-los. São maléficos ao nosso corpo, ao nosso espírito, à nossa essência. São maléficos à nossa vida. Temos que parar de cultuar Mamon, que é o dinheiro, é o egoísmo, são todos esses desejos, esses sentimentos mundanos, e começar a cultuar Deus. Temos que começar a buscar, trabalhar e apaziguar as nossas tendências. É um caminho longo, é um caminho que vai ser, ademais, um pouco turbulento, mas nós temos que ter a fé que vai tornar esse caminho mais suportável. Que vai fazer com que nós possamos galgar os graus de evolução lentamente. Que vai fazer com que nós nos conheçamos a Deus, nós criemos esse link com Deus, esse link de fé, de confiança. E então, meus irmãos, as dificuldades que antes pareciam impossíveis, que antes pareciam insuperáveis, vão se mostrar dificuldades, como muitas outras que nós temos na nossa vida. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Na ação magnética, por ser intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E exatamente o que nós vamos ver agora é o primeiro item. Como nós já dissemos aqui, que todos os ditos milagres operados por Jesus não são milagres, na verdade. São ações, são consequências decorrentes dessa lei natural, que é uma manipulação fluídica. Então, a partir do momento que nós cultivamos essa fé, que nós evoluímos, que nós melhoramos, nós curamos primeiro a nós. Porque nós vamos cultivar dentro de nós essa certeza de que nós podemos. Vamos eliminar esses sentimentos como egoísmo, avareza, a busca pelo dinheiro, que são sentimentos que nos fazem mal, nos adoecem. Vamos nos curar. E a partir de então, nós vamos conseguir levar essa cura aos outros.
É uma caminhada longa. Sabemos que hoje não possuímos a condição de operar nenhum dos milagres que Jesus em outrora operou. Mas sabemos o caminho, sabemos que somos capacitados disso. Sabemos que vamos conseguir. Vamos voltar agora para o primeiro item, que é justamente uma passagem de Mateus 17, o versículo de 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Veja bem, o que foi dito aqui. Por causa da vossa incredulidade, muitas vezes, como nós dissemos aqui já, nós nos sentimos incrédulos, temos a fé, como nós falamos, vacilante. Dizemos da boca para fora que nós vamos superar, que nós podemos, mas dentro de nós cultivamos um sentimento que diz ao contrário, que diz que nós não somos capazes. Nós temos que buscar cultivar dentro de nós o sentimento que vai nos mostrar que quando o problema bater a porta, nós somos capazes. Nós temos as capacidades plenas de passar por essas dificuldades. Que essas montanhas elas vão se mover dali para aqui. E então as palavras do Senhor farão sentido pleno. E então, ao invés da gente se irar contra Deus, em vez de nós culparmos o outro pelas coisas que nos acontecem, nós vamos ter a certeza de que estamos realizando um resgate nosso. É como nossa irmã Joana de Ângeles diz para Divaldo. Nós vamos um dia perceber que a luta que nós travamos todos os dias é, na verdade, uma luta de nós contra nós mesmos. No dia que nós podemos ter isso cravado dentro do nosso ser, no dia que nós possamos ter essa fé, que é um ato de confiar, cravado dentro de nós, nós vamos cultivar de maneira muito mais fácil sentimentos de abnegação e humildade. Vamos amanciar os nossos instintos. Mas isso requer de nós esforço. Isso requer de nós abnegação. Isso requer de nós compromisso. Compromisso é a palavra de ordem para com Jesus. Temos que ter compromisso e disciplina. Temos que ser comprometidos com a causa do Cristo. Porque hoje nós somos esses apóstolos. Nós somos encarregados de levar a palavra do Cristo, o Evangelho, aonde for possível. Esse é o nosso ir e pregar, e somos os trabalhadores da última hora. Nós somos esses incrédulos que não conseguimos operar os milagres. Mas nós temos que começar a nos modificar cada vez que um conhecimento nos é apresentado, cada vez que um conhecimento nos é ofertado. Nós não temos o direito de permanecer no erro.
pois nós não somos mais ignorantes àquele princípio. Nós temos que, à medida que nós adquirimos esses conhecimentos, temos que confiar mais em Deus, temos que confiar em nós, temos que confiar na espiritualidade, temos que buscar a nossa reforma, a nossa melhora. É isso que é a nossa melhora, é isso que é a nossa reforma íntima. É nós aprendermos, adquirirmos conhecimentos, é colocar esses conhecimentos em prática. É nós podermos observar quais são as nossas ações, quais são os nossos atos que vão de encontro com esses ensinamentos e podermos domá-los. Podermos cada vez mais interiorizar essa fé, essa confiança dentro de nós. E a partir daí nós vamos começar a galgar, vamos começar lentamente a evoluirmos e vamos nos encontrar alinhados com Deus, alinhados com o Evangelho. Vamos nos encontrar caminhando lado a lado com Jesus. Rumo à verdade. Meus irmãos, o momento é chegado de nos despedirmos. Sei que foi muito bom, né? Mas vamos ter que encerrar nosso momento. E antes de nós fazermos nossa prece final, vamos deixar para nossa reflexão uma nova mensagem curta, singela, que diz assim: fé é essencial. É o jeito mais sereno e forte de confiar. Acredite, você não está sozinho. Deus se manifesta o tempo todo em todos os lugares. Basta acreditar. Busquemos acreditar. Busquemos, meus irmãos, levar uma vida de respeito. Lembremos de conversar. Lembremos de falar de Jesus. Vamos nos lembrar daquele ensinamento que nos diz: aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sempre, meus irmãos, que nos encontrarmos reunidos falando do Cristo, ali Ele estará. Quando nós estivermos de olhos fechados em prece com alto, ali Deus estará. Quando nós estivermos passando pelas nossas dificuldades, ali Deus estará. Vamos ter fé, vamos confiar e vamos ter a certeza de que não estamos sós. Vamos fazer nossa prece. Senhor Deus Pai, de infinito amor e de infinita bondade, gratos estamos, Senhor, por mais um momento. Mais um momento, Senhor, de reflexão. Mais um momento de verdade. Mais um momento, Senhor, onde podemos experimentar esse banquete espiritual de conhecimento que nos é apresentado nesta noite. Te rogamos, Pai Celeste, te rogamos para que essas palavras possam ser interiorizadas no nosso ser. Te rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos, nas ruas, nos hospitais, nos presídios. Te rogamos pelos nossos irmãos desencarnados. Te rogamos pelos nossos irmãos que desencarnam a todos os momentos. Para que o Senhor abarque a nós todos nesse emaranhado de fluidos de amor, fluidos salutares, fluidos de cura. Que esses fluidos invadam neste momento os nossos lares. Que esses momentos invadam este globo terrestre. E que esses fluidos tragam a paz necessária para todos nós. E assim, com o coração cheio de gratidão, com o coração humilde, Senhor, resignado e benevolente, que nós te pedimos permissão ao nosso mentor Moacir, para que nós possamos dar por encerrado este momento de estudos na noite de hoje. Muita paz a todos, meus irmãos. Até a próxima.